bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre o tema indução magnética. E vamos primeiro aqui, o que significa a palavra indução? A palavra indução significa que quando um fenômeno provoca um outro fenômeno, ou seja, ele induz um outro fenômeno. Então, quando você diz que você induz uma pessoa a fazer alguma coisa, você provoca, você leva a pessoa a fazer alguma outra atitude. Então, hoje nós vamos estudar esta situação, a situação da indução magnética. E aqui nós vamos fazer um primeiro experimento para poder ver como é bacana essa questão da indução. Então aqui nesse experimento eu tenho aqui uma pastilha metálica e aqui eu tenho um ímã. E aqui eu tenho um tubo, pode ser um tubo de cobre, tem que ser de um material condutor de eletricidade, mas um material que não é atraído pelos ímãs. Então aqui o cobre não é um material ferromagnético, mas ele é um metal, ele é um bom condutor, tanto que a gente usa o cobre para fazer fios. Se eu soltar esta pastilha metálica aqui, ela vai simplesmente escorrer aqui, escorrer aqui por dentro do tubo e ela vai entrar aqui em queda livre. Agora, o que acontece se eu pegar esse ímã aqui, que tem o polo norte aqui, o polo sul aqui embaixo, e soltar esse ímã dentro deste mesmo tubo, que não é um tubo ferromagnético, ou seja, ele não tem atração aqui? O que acontece com esse ímã? O que acontece é que ele passa através desse tubo muito mais devagar do que a pastilha metálica no seu processo de queda livre. E isso foi o que causou e intrigou os físicos e falou assim, mas por quê? O que está acontecendo neste processo aqui, que quando eu tenho uma pastilha imantada, eu tenho um ímã passando dentro de um tubo metálico, acontece alguma coisa aqui que ela passa muito mais devagar ao longo deste tubo. Se você tiver curiosidade de ver isso realmente na prática, e não aqui nesses desenhos, procura no YouTube. Você vai encontrar vários vídeos com isso aqui feito na forma mais bacana, que é mostrando realmente um tubo, e você vê que isso aqui tem uma diferença do tempo de queda muito grande entre a pastilha metálica e o ímã. Então, para que nós possamos entender o que aconteceu nesse experimento que eu acabei de descrever, nós precisamos aprender algumas questões sobre o processo de indução magnética. Então nós vamos falar hoje sobre fluxo de indução, vamos falar e entender o que é a variação deste fluxo magnético, vamos falar sobre o processo de indução propriamente dito e vamos ver alguns dos experimentos ou das descobertas que alguns físicos fizeram ao longo da história. O primeiro deles chamava-se Lenz, então nós vamos estudar a lei de Lenz. Depois vamos estudar as correntes de Foucault. Vamos entender o que foi a descoberta feita por uma dupla de físicos, o Faraday e o Newman. E vamos finalmente encerrar o tema de indução magnética falando sobre os transformadores, que são essas coisinhas que estão dentro das nossas casas e que a gente usa quase todo dia, muitas vezes sem mesmo saber que eles estão lá nos nossos equipamentos eletrônicos. O que é fluxo, Muitas vezes você já deve estar aí dirigindo algumas vezes e fala assim, segue o fluxo, Ou seja, segue a direção onde a maioria das pessoas estão indo. E aqui nós estamos falando sobre o fluxo do quê? Sobre o fluxo magnético. Então, nada mais justo do que nós representarmos aqui o nosso fluxo magnético. A gente já viu como é que a gente representa o campo magnético. Então aqui está representado o nosso campo magnético. Ele é representado por vetores
lineares aqui, paralelos e equidistantes, é um fluxo magnético, é um campo magnético uniforme, representado pela letra B, e o fluxo magnético é a quantidade de campo que atravessa uma determinada superfície. Então agora eu vou desenhar aqui uma superfície. Então aqui, olha, eu tenho, né, uma superfície, e essa superfície pode estar alinhada ou desalinhada, ela tem aqui, né, um alinhamento com o nosso campo magnético. Essa superfície aqui está aqui, tem uma área, então aqui está a letra A, representando a área dessa superfície, e ela pode estar inclinada em relação ao nosso campo magnético B. E a representação aqui dessa inclinação é dado pelo ângulo θ, que é o ângulo formado entre esta perpendicular à superfície e as linhas de campo aqui. Você pode imaginar isso aqui como se fosse, sei lá, tipo um guarda-chuva ou um alvo, né? E aqui você tem essa linha perpendicular, esse cabo do guarda-chuva aqui, o ângulo entre o cabo do guarda-chuva e a linha que representa o nosso campo magnético, está aqui o ângulo representado pela letra θ. E o fluxo magnético é a quantidade de linhas que atravessa esta superfície aqui. Então, o fluxo magnético é dado pelo produto entre o campo magnético, a intensidade do nosso campo magnético, a área aqui e o cosseno do ângulo θ. Porque assim, imagine que você quer desviar, né? Se isso aqui fosse um alvo, isso aqui são as setas, se eu quero desviar das setas, eu vou alinhar esta minha superfície aqui com as linhas de campo, de forma que vai ficar mais difícil das setas acertarem o alvo. Se eu colocar isso aqui mais alinhado, eu vou colocar a superfície aqui na perpendicular, e aí teremos mais setas atravessando o alvo, atravessando essa superfície, então o fluxo será maior. Então o fluxo magnético através de uma superfície é dado pelo produto do campo magnético, pela área da superfície, pelo cosseno do ângulo θ. Vejamos isso aqui em algumas outras figuras aqui. Se eu tiver aqui, a minha superfície aqui perfeitamente, né? Vamos colocar que ela está aqui deitadinha aqui, nenhuma seta vai atravessar a minha superfície. Ou seja, neste caso, o fluxo através dessa superfície, o fluxo magnético através dessa superfície, que é dado por B vezes A vezes cosseno de θ, igual a zero. Porque o ângulo aqui é 90 graus, e se você lembrar, cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, não existe aqui, né, nenhuma flechinha aqui atravessando, né, furando esta minha superfície. Se eu colocar agora, a superfície nesta posição, né, esta daqui, um alinhamento do eixo da superfície de 0 grau, θ igual a 0 graus, o eixo aqui alinhado com as linhas de campo, neste caso eu tenho, né, o máximo fluxo, ou seja, o máximo número de linhas de campo atravessando a superfície. Então aqui agora todas as setas acertam o meu alvo, atravessam o meu alvo. Então aqui, fluxo magnético é B vezes A vezes cosseno de θ. Agora, cosseno de θ vai ser igual a 1, porque θ igual a 0, cosseno de 0 igual a 1. Então, o máximo fluxo possível aqui é quando a superfície está perpendicular ao campo, o ângulo igual a 0, então o fluxo é igual a B vezes A. Lembre-se, né, que a função cosseno ela varia entre 0 e 1, então o valor mínimo do fluxo é 0, que a gente viu que é quando a superfície está deitada, ou o máximo é igual a B vezes A, porque quando o cosseno assume o seu valor máximo, que é igual a 1, então φ igual a B vezes A. Essa letrinha grega aqui é o φ, que é o
representa o fluxo de indução, que é o fluxo que atravessa, o fluxo magnético que atravessa uma determinada superfície. Então aqui, resumindo tudo o que a gente falou, o fluxo de indução magnética é o campo magnético que atravessa uma superfície, né, aqui chamada de A. E o campo magnético, a gente já viu, ele é sempre chamado e representado pela letra B, de bola. O fluxo magnético é determinado pelo produto vetorial entre o campo magnético e a superfície. Produto vetorial significa que depende do alinhamento entre os dois, é por isso que aparece, né, nesta fórmula aqui o cosseno do ângulo θ, que é o cosseno entre a superfície e o campo magnético. Então, φ, que é o fluxo magnético, é igual a B vezes A vezes cosseno de θ. E a unidade de fluxo de magnético é o Weber. Então, é em homenagem ao físico chamado William Weber. E 1 Weber significa que eu tenho 1 Tesla por metro quadrado. Principais conceitos que a gente precisava entender para que a gente possa dominar a quantidade física chamada fluxo magnético. Bons estudos! E nos vemos na próxima videoaula.